Olá pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, chegou a hora da nossa mensagem, da nossa reflexão com a palavra do Senhor. Para você que não me conhece, me chamo Jenny Coelho. Estou aqui todos os dias trazendo essa mensagem, essa reflexão com a palavra de Deus, com os evangelhos. Nós estamos refletindo os evangelhos e todos os dias trazemos aqui uma pequena reflexão sobre a vivência de Jesus no meio do povo, para que você possa entender um pouco mais de como era a vida de Jesus. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder as notificações que são postadas aqui diariamente. Já se inscreve, já compartilha, deixa teu like, teu comentário, isso faz crescer o nosso canal. Você fazendo isso, o YouTube vê o nosso canal como relevante, a nossa mensagem como que agrega valor e abre para mais pessoas nos achar no YouTube. Então, compartilha, comenta, deixa teu like, se inscreve e bora lá para a nossa mensagem de hoje. E hoje a nossa leitura se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo do 15 ao 23, que vai dizer assim para nós: Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar, e uma grande multidão o seguiu, e ele curou todos os seus doentes. Proibiu formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. És o meu servo, a quem escolhi, meu filho amado em que pus toda a minha confiança e afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a sua voz. Ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça em seu nome. As nações pagãs porão a sua esperança. Apresentaram-lhe depois um servo cego e possesso e mudo. E Jesus lhe realizou uma cura de tal modo que esse falava e ouvia, e a multidão admirada dizia: não será esse o filho de Davi? Sabe, o evangelho de hoje, nós acabamos de ler que Jesus tinha curado um homem no dia de sábado. E os seus discípulos que estavam andando com ele comeram o trigo e comeram as espigas no dia de sábado. E, enfim, fez um tanto de coisas que não podia pela lei. O que a lei ordenava, Jesus não podia fazer. Não só ele, mas como qualquer pessoa que seguia a lei. Então Jesus foi lá e curou. E Jesus disse mais: eu sou maior que o sábado. Está aqui alguém que é maior que o templo? E Jesus parecia falar de forma abusada. E os fariseus, eles não suportavam Jesus falando dessa forma. E quando eles viam Jesus transgredindo a lei, desobedecendo a lei, diz a palavra que os fariseus saíram dali e planejaram como matar Jesus, se livrar de Jesus. Aquele homem que era uma ameaça para o sistema que eles tinham, para as leis que eles pregavam, para os costumes, para a cultura de onde eles viviam. Sim, Jesus sempre foi uma ameaça. Jesus não parecia ser bonzinho para essas pessoas, porque tudo que eles diziam: não pode, não é permitido, você não é para fazer isso. Jesus vinha, Jesus ia e fazia diferente. E ainda Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem, Deus, o meu Pai. E os fariseus, ouvindo isso, ficavam para não viver com esse evangelho de Jesus, com esse discurso de Jesus. Mas olha que interessante, Jesus soube do acontecimento, do que eles estavam tramando contra ele, e diz a palavra que ele saiu despercebido, porque não era ainda o momento de Jesus se entregar. Que tanto quando chegou o momento dele se entregar,
quando chegou o momento dele cumprir com o seu propósito, ele mesmo se entregou. Jesus, ele não foi morto, assassinado, não. Jesus, ele se entregou por amor, porque isso era projeto, plano, propósito, missão dele. Ele estava ciente do que ele veio fazer na terra. Mas olha que interessante, diz a palavra que Jesus saiu dali e uma multidão o seguiu. Uma multidão acreditou naquilo que ele falava, naquilo que ele dizia. E ele curou todos os doentes que ali foram lhe apresentados. Em dia de quê? Em dia de sábado, de domingo, de semana, não importava. Jesus, ele sabia quem era, sabia para que foi chamado, e ele não estava nem aí para a lei. E é tão lindo o versículo 18, que diz: eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua confiança. Ah, Jesus foi o servo de Deus, bom e fiel, perfeito em tudo, agradável a Deus em tudo. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. E era isso que Jesus fazia. Todos os dias, Jesus saía pelos desertos, pelas casas vizinhas, pelas cidades vizinhas, pregando, curando, libertando, trazendo a mensagem do reino. Era essa a missão de Jesus de forma incansável, sabe? Às vezes as pessoas entram em contato comigo e falam: Jane, eu não sei ler a Bíblia. Jane, eu não entendo a Bíblia. Eu não entendo nada. Amado, veja o que é a Bíblia. O que é os evangelhos? É a história de Jesus. É a história de Jesus contada por aqueles que presenciaram. E as pessoas falam: Jane, eu não sei como ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia. Meu irmão, presta atenção, entenda. Começa a ler pelos evangelhos. Ou começa a ler pela carta de João. Ou até mesmo pelos Atos dos Apóstolos. Sim, porque você precisa ler a Bíblia. E qual é o intuito de você ler a Bíblia? É você conhecer a palavra de Deus. E primeiramente você se deparar com a graça. E primeiramente você conhecer a pessoa de Jesus, a missão de Jesus. Você entender que ele veio mandado por Deus para morrer por você, pagar o seu pecado, tomar a sua dor e te fazer mais do que vencedor. Porque você precisa começar a ler a Bíblia e ter esse entendimento. A primeira experiência que você precisa ter com a Bíblia é se deparar com a graça de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas começam a ler pelo Antigo Testamento e do que eles vão beber, do que eles vão se alimentar, do que eles vão parar no pecado da humanidade, na miséria do homem, no maior grau de pecado da humanidade, do povo escolhido de Deus, mas que não estava nem aí. Então, meu irmão, o propósito e o intuito da Bíblia, o que é a Bíblia para você, é que você entenda quem é Jesus e conheça que nele está a graça, e a graça é imerecida, porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Porque a palavra vai dizer: de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para morrer por nós. Então, amado e amada do Senhor, a Bíblia Sagrada, é preciso que você entenda isso. Se encontre com Jesus e com a graça dele, porque Jesus é bom, ele é misericordioso o tempo todo. E não ficou só lá. A misericórdia de Deus nos alcança, nos atinge. E a palavra ainda vai dizer que Jesus não quebra o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que passe a triunfar a justiça. Mas, Jane, como assim? Se você está desanimado, se você já saiu dos caminhos do Senhor, se você está na igreja, mas se você não entende a palavra, você não tem relacionamento. Se você é como uma velhinha, quase que apagando, o Senhor não vai te apagar. Ele vai te dar até a última chance para que você perceba o amor dele, a graça dele.
e busque a Ele, tenha relacionamento com Ele e queira ser um só, porque você é imagem e semelhança do Criador, templo vivo, casa de Deus. É isso que você precisa entender, essa preciosidade, essa chave que você precisa pegar nessa explicação de hoje, nessa reflexão do Evangelho e na própria palavra. E aí, ainda vai falar, apresentaram os possessos, os cegos, os mudos, todos os enfermos eram apresentados a Jesus e ele não se negava, porque era sábado, porque era isso, porque era aquilo, porque ele é o Senhor e ele sabia o que precisava fazer. E veja só, diante de tudo que Jesus fazia e vivia, tinha gente que falava, mas será que ele é mesmo? Gente incrédula. E sabe qual é o problema? É que essa gente incrédula, essa falta de fé, não ficou só lá, encontra nós também. Porque nós não temos esse amor pela palavra, esse amor por Jesus que nos amou primeiro e que não apagará nem que seja uma velhinha de esperança. Não, Ele está te esperando de braços abertos, até que você aceite seguir os caminhos deles e aceite a verdade dele. Deus abençoe. Foi essa mensagem que eu trouxe para o teu coração e que mais uma vez essa palavra possa cair na terra boa do teu coração, como sementinha e dar frutos. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.